Seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. Comemora-se hoje em todo o mundo o Dia das Cidades. Biblioteca Essencial chega aos municípios de Cabo Verde. Filho Pródigo pode ser o último DVD de Piquet. Moçambique, Bielorrússia, disponível para formar quadros contra terrorismo. Catalunha, Tribunal Constitucional suspende declaração de independência. Coreia do Norte, pelo menos 200 mortos em acidente em laboratório nuclear. Boa noite. As Nações Unidas celebram nesta terça-feira o Dia Mundial das Cidades. A data foi criada pela Assembleia Geral e comemorada pela primeira vez em 2014. A nossa equipa saiu no terreno para saber a opinião dos munícipes sobre as melhorias e desafios que as cidades do país enfrentam. As opiniões se divergem quanto às melhorias. Este ano, a ONU escolheu como tema Governança Inovadora Cidades Abertas. O objetivo é destacar o papel importante da urbanização como uma fonte de desenvolvimento global e inclusão social. A cidade da Praia, com cerca de 150 mil habitantes, nos últimos anos conquistou melhorias de acordo com os entrevistados, mas ainda tem muitos desafios pela frente. Há muito a melhorar ainda. A questão do saneamento, mas aí o saneamento não é só responsabilidade da Câmara. Eu acho que todos nós devemos fazer a nossa parte e se todos nós, todos os dias, fizermos a nossa parte, teremos uma cidade muito melhor. Espero mais um mês de trabalho para jovem, que é o essencial, para ele dar mais combate aos mosquitos, para comer gente. E pronto. E ali no mercado também, para cuidar dos mercados, mas melhor. Principalmente que as casas de banho estão tudo sujo. No ano passado, o diretor executivo para Competitividade, Relações Externas e Parcerias da Organização Mundial do Turismo tinha afirmado que uma cidade que não é boa para seus cidadãos não é boa para turistas. Entretanto, alguns põem a tónica sobre a insegurança. O que eu acho que muda na cidade? Muda muita coisa. Exemplo primeiro e segurança. Não é segurança porque ninguém nunca consegue estar seguro, mesmo assim dentro de casa. E na rua, e antigamente tu estava à vontade, tu casa, é muito amigo, há muitos amigos, que hoje em dia amizade que tem. E depois, bem, coisas de eu. Bom, está a chamar aqueles números e coisas que está acontecendo todo dia, está a falar por si, né? Em caminho assim que tem considerações a fazer. As cidades também estão presentes na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O Ministro da Cultura, Brão Vicente, avança que o seu governo irá traçar prioridades e que são boas práticas para os jovens e que não podemos reproduzir os 22 municípios a fazer 22 festivais. O Governo e as câmaras municipais têm que traçar prioridades e a prioridade não pode ser satisfazer os pedidos das redes sociais por artistas e por festas que simplesmente acabam por terminar em um número imenso de jovens bêbados nas ruas, a provocar violência, provocar mal-estar nas comunidades. Nós temos que traçar políticas que de facto empoderem as comunidades. Muitas vezes nós vamos pela moda, pelo artista que está na moda, simplesmente para ganhar votos imediatamente. E o apelo que nós temos estado a fazer é, vamos traçar prioridade para o país e eu pessoalmente acredito que a prioridade é formar os jovens, dar instrumentos que possam empoderar. O mesmo dinheiro que um jovem gasta numa festa, 1000 ou 2 contos ou 3 contos, e as pessoas têm que se divertir, mas não podemos reproduzir os 22 municípios a fazer 22 festivais. No âmbito da Morabeza Festa do Livro, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas ofereceu cerca de 100 livros aos 22 municípios do país. A ideia, segundo o Ministro da Cultura, Brão Vicente, é levar a biblioteca mais próximo dos munícipes. São cerca de 100 livros de diferentes autores, tanto nacionais como internacionais.
A oferta dos livros feito pelo ministro Abrão Vicente aos 22 municípios do país significa levar o livro às pessoas e criar neles a vontade e a paixão pelo livro e pela leitura. Apesar do digital ter estado a superar o manual, o mais importante é ver as pessoas a lerem. Fazer com que as câmaras municipais tenham consciência que ter o livro acessível aos jovens, aos adolescentes, e faço foco nos jovens e adolescentes, no sentido da cimenteira que é preciso fazer para que a próxima geração de estudantes cabo-verdianos tenham uma maior literacia, consigam expressar e ter conteúdo a um nível mais avançado. Nós não podemos e não vamos ter um país com pessoas mais cultas e de nível de excelência, como temos estado a falar, se essas pessoas não tiverem essa tendência para a leitura, que é uma tendência, mas é um hábito a cultivar. Portanto, nós acreditamos que quanto mais próximos os livros estiverem das populações, de todas as populações, maior a possibilidade de termos uma geração de excelência. Por isso, é essa basicamente o simbolismo desse ato de entrega do kit essencial. A Abrão Vicente assegura que o acesso será atualizado, formação e capacitação destinado aos funcionários das bibliotecas, tanto nacional como municipal, renovação do espaço físico da Biblioteca Nacional, tornando o lugar mais prazeroso para a leitura. Serão algumas medidas que o governo irá tomar para fortalecer a política neste domínio que é a leitura. Aqui na Biblioteca Nacional temos literalmente dezenas de milhares de livros em depósito, que foram-se acumulando ao longo dos anos e que, por ausência de uma política concreta e sólida de divulgação da literatura, se mantiveram cá. Este foi um ato simbólico. Nos próximos meses iremos continuar a catalogação dos títulos existentes e a sua redistribuição pelas bibliotecas municipais. O foco da Biblioteca Nacional e da sua livraria eram vender livros aos leitores, mas não se pode querer vender livros aqui na praia e atingir toda a população. Nós preferimos distribuir ou redistribuir esse espólio e atualizar o espólio existente na Biblioteca Nacional. Iremos fazer ao longo dos próximos meses o contacto, primeiro para perceber se os livros entregues hoje estão a ser bem catalogados, bem entregues à população. E logo a seguir dar o próximo passo, que inclui não só a entrega de mais livros, mas a formação de mediadores de leituras e a formação técnica dos elementos das bibliotecas municipais. O país pretende também estar na linha da frente da literatura mundial e por isso o trabalho de casa tem de ser feito. Os municípios anualmente vão receber novas bibliografias e há que abastecer os estudantes de mais manuais, sobretudo nas ilhas. Essa iniciativa extremamente louvável do Ministério da Cultura, portanto teremos aqui a oportunidade de enriquecer o nosso acervo e promover através dessa diversidade de conteúdos que vamos passar a ter, portanto a leitura, e acho que isso vai de encontro à política que nós assumimos, a política cultural da promoção da leitura, vai de encontro no sentido de acharmos que isso faz parte daquilo que é a base para construirmos uma sociedade de cidadãos informados e bem informados. Portanto, vamos também dar continuidade, vamos reforçar também o investimento no acervo da Biblioteca Municipal e acredito que teremos sempre o Ministério da Cultura como um importante parceiro nessa política. Ainda para esta terça-feira está agendado o Festival Literário, uma formação literária, Plano Municipal da Leitura e Panorama da Leitura, tudo enquadrado no âmbito da Morabeza, Festa do Livro. A diretora da Biblioteca Nacional, Fátima Fernandes, afirmou que o hábito de leitura aumenta cada vez mais. Como prova é a adesão significativa de estudantes e não só. Fátima Fernandes apela ainda mais adesão e que as escolas e a família têm de incentivar as crianças a criarem o hábito para a leitura. A Biblioteca Nacional tem desenvolvido um conjunto de estratégias para melhorar os hábitos de leitura, promover os livros e autores, utilizando escolas do ensino básico integrado e secundário e as câmaras municipais como parceiros. Segundo Fátima Fernandes, existe interesse por parte dos jovens estudantes e não só, mas o que está a faltar é a promoção da leitura. A curadora da Biblioteca Nacional assegura que a adesão pelo gosto pela leitura tem aumentado. Aqui na biblioteca nós temos estado a promover quer formações, quer espaços de promoção da leitura com algum sucesso. Por exemplo, tivemos há pouco tempo, encerramos a Biblioteca do Verão, que teve uma adesão muito grande, nós não conseguimos absorver todos os pedidos, portanto tivemos que limitar as inscrições. Nós temos pedidos, temos muito boa vontade das escolas, sobretudo dos diretores das escolas e da equipa que trabalha com as disciplinas de língua portuguesa, de cultura, de história, para começarmos a desenvolver
estratégias de promoção da leitura. E, sendo assim, eu tenho um parecer bastante favorável. Parece-me que os jovens, quando incentivados, conseguem responder. As crianças nem preciso dizer, portanto, é mesmo uma questão de nós, os adultos, os professores, os responsáveis pelos jardins de infância, as técnicas que trabalham nas bibliotecas municipais, se formem, sejam formados e venham a desenvolver nas crianças e nos jovens esse gosto pela leitura. É do pequeno que se torce o pepino, alguém já dizia, por isso há que incentivar crianças a ler e criar o amor pelos livros e pela leitura. Muito depende da família, da escola e das práticas, portanto, do meio em que a criança está envolvida. Se a criança está envolvida num meio em que não vê os adultos a ler, não está habituado a ler, não tem livros à sua volta, não está habituado a tocar o livro, a mexer no livro, é óbvio que não podemos esperar que essa criança, ao fim de 12, 13, 14 anos de vida, seja um grande leitor e muito menos um grande escritor. Portanto, os próprios escritores partilham connosco a experiência daquilo que é escrever e faz-nos pensar que, na maioria das vezes, nós os adultos, nós os professores, somos os responsáveis por essa falta de hábitos de leitura. E depois criamos um mito em torno das novas tecnologias, dizendo que, por causa dos tablets, dos telemóveis, do Facebook, etc., as crianças e os jovens não leem. Isso não é verdade. Nós temos que educar para a leitura. Educar pela leitura significa estabelecer prioridades, onde no qual o professor é tido como a peça-chave para impulsar no fortalecimento do prazer pela leitura junto dos estudantes, das comunidades e da própria família. Ticai pronunciou-se numa entrevista à Tiver que Filho Pródigo pode ser o último trabalho como ator. Este, com 30 anos de carreira, a preparar o seu 8º DVD, diz estar com muito peso nas costas e deixa a possibilidade de ajudar outros grupos, mas como ator este será o último. Ticai, com 30 anos de carreira que lhe granjeou sucessos em Cabo Verde e não só, está a preparar o seu 8º DVD intitulado O Filho Pródigo. Este pode vir a ser o último trabalho do ator, como ele mesmo afirma. Isso está trazendo outra questão, pessoalmente, né? Que iam estar analisar, que está 100%, mas se calhar 80%, mas se calhar está a ser o meu último trabalho feito na DVD. O que então se calhar também com 30 anos está a fazer teatro. E chega o momento de reforma para deixar também mais jovens continuar. O que então faz? Não pode está certo, mas é quase certo, mas deixa que ele é o meu último trabalho de DVD para ter mais tempo também a nível profissional para as minhas famílias e com isso mesmo pode bem ajudar na mesma todas as pessoas que estão nas áreas. A base desta decisão pode estar na falta de apoio, tanto financeiro, técnico e moral, o que o autor não confirma nem desmente, mas afirma que com a força de vontade chegou até aqui. Já é a altura de dizer basta. Agora, só que entra uma conclusão, tá falando, se calhar a nível de popularidade, é pouco artista que haver que tem popularidade, mais que Ticai ou cima Ticai. Mas agora em termos de apoio, está muito ok. Então por isso como que trabalha para pessoas assim, como um luta com o próprio pé para ganhar o objetivo, então está a caminhar até que ele sabe que idade de gosto que está permite mais de que dá mais que sim, mas está tranquilo, está contente para o tio que chega com a pena chão, juntamente com as famílias, os amigos, menos em grupo que não tem estado a trabalhar tão bem. É isso que acha. Ticai pondera assim pôr o ponto final na sua carreira de artista e faz um balanço positivo deste 30 anos como ator. Celebra-se hoje o Dia das Bruxas, ou Halloween, em que é festejado em vários países do mundo, com diversas atividades, como festas de fantasias, praticar doce ou travessura, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, jogos de adivinhação, ir em atrações assombradas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror.
Dia das Bruxas ou Halloween, o nome original na língua inglesa, é uma celebração observada em vários países, principalmente no mundo anglófono, 31 de outubro, na véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos. Ela é festejada por muitos, principalmente pelos mais pequenos, com os seus disfarces e pedidos de trick or treat, siga em inglês para doces ou travessuras, em que as crianças batem à porta dos vizinhos a pedir doces ou ameaçar travessuras, onde as crianças ou também os adultos fazem traquinagem nas casas das pessoas que não lhes oferecem doces. Entre outras atividades do Halloween estão as festas a fantasia, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, jogos de adivinhação, ir em atrações assombradas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Em muitas partes do mundo, as vigílias religiosas cristãs de Halloween, como frequentar os cultos da igreja e acender velas nos túmulos dos mortos, permanecem populares. No entanto, alguns cristãos historicamente se abstêm da carne no Dia das Bruxas. Para os cristãos também, o Dia das Bruxas é como uma festa grande que ganhou a sua celebração vespertina ou vigília que prepara a festa no dia anterior. Na tradução para o inglês, essa vigília era chamada All Hallows Eve, Vigília de Todos os Santos, passando depois pelas formas All Hallows Eve e All Halloween, até chegar à palavra atual Halloween. Em Cabo Verde, o Dia das Bruxas é celebrado como um dia normal para muitos, sendo que não é uma cultura ou tradição cabo-verdiana. No país, ela é vista como algo novo introduzido na sociedade cabo-verdiana, que é celebrado mais pelos jovens que organizam festas em busca do seu próprio divertimento. Vamos agora a seguir com as manchetes de África. No Quênia registram-se confrontos entre ativistas da oposição e polícia em bairro pobre de Nairobi, horas antes do anúncio oficial de que o presidente Kenyatta ganhara por margem esmagadora a edição das presidenciais. No Quênia ainda, um tribunal libertou o marido caniano da professora australiana, morto perto de sua casa, depois de não ter encontrado provas de que o ligam ao crime. Na Libéria, a presidente Ellen Johnson Sirleaf defende-se de afirmações do seu vice-presidente de que interferiu na eleição para escolher o seu sucessor quando se reuniu com responsáveis eleitorais em sua casa. Na Líbia, pelo menos 15 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em ataques aéreos na cidade líbia de Derna. Na Etiópia, teve lugar em Addis Abeba o primeiro Festival Internacional de Dança com o objetivo de introduzir a dança na cultura do país.